Oi gente, eu sou o Animes, mais uma vez no vídeo, e dessa vez o vídeo que eu trago pra vocês, na verdade é um novo quadro que eu tô trazendo aqui, que é por trás do personagem, e eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre o Ulquiorra, que é um personagem que eu gosto bastante, então vamos ver se esse vídeo vai ficar bom. O Ulquiorra Cifer é um personagem pertencente à série de mangá e anime Bleach, na verdade o quarto arrancar mais forte. Pra quem não sabe, os arrancas funcionam mais ou menos assim. Na realidade o poder dos espadas é avaliado através do seu número, enquanto os arrancas de 11 pra cima, o número corresponde à data do seu aniversário, se eu não me engano. Os espadas, quanto menor for seu número, maior é a sua força. Levando em conta isso, o Ulquiorra ocupa a quarta posição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o Ulquiorra é muito forte, até mais forte que o terceiro e o segundo. E nesse vídeo, por trás do personagem, vou dizer várias coisas sobre sua força, o significado do personagem e uma análise mais profunda sobre a sua personalidade. Então vamos lá. Não se esqueçam de avaliar o vídeo positivamente, além de se inscrever no canal e ajudar na divulgação, se vocês quiserem. Mas eu peço isso porque, sinceramente, é muito importante. Então vamos lá, porque é o começo, na verdade é o rascunho desse quadro. O Ulquiorra é uma espada de estatura média, magro e com uma semelhança muito humana. Embora o Ulquiorra seja o grande divisor dos espadas. Como assim divisor, SD? Os espadas são muito fortes, são aqueles que têm uma aparência mais humana, isso não é via de regra. Os que parecem mais humanos para mim são Grindel, Stark, Aporro e Nel. O Ulquiorra tem uma aparência humana sim, porém o Ulquiorra ele é um divisor estético do que se considera um ser humano, mas ao mesmo tempo se considera um monstro. Ele tem cabelos grandes e estatura muito parecida com o humano. Se comparado a seres como Yami e Noitra, que são o extremo de seres de 2 metros de altura, o Ulquiorra é bem normal, e de acordo com os padrões humanos também. Mas ao mesmo tempo que ele tem características de homem, ele também tem características de um ser não identificado. Seu corpo é estranho, principalmente pela cor, e a sua pele, que é um branco muito pálido, que praticamente não apresenta melanina, além de lágrimas escorrendo em seus olhos, o que nos remete à própria personalidade do personagem, e eu vou dizer o porquê. Quando olhamos para o Ulquiorra, percebemos que ele tem uma fisionomia um tanto melancólica. Ele apresenta muitas vezes um abatimento, além de suas sobrancelhas que sempre tem um formato que aparenta ser triste. E é um personagem com características controversas, mas que pode ser bem avaliado nessas questões. O Ulquiorra é seco, totalmente desprovido de sentimentos, não apresenta empatia por ninguém. Empatia, para quem não sabe, é quando você consegue sentir aquilo que a outra pessoa sente. Ou seja, uma compreensão física e mental da situação na qual a outra pessoa se encontra. É conseguir não só entender, mas também senti-lo de certa forma. O Ulquiorra não consegue nem entender, nem sentir. Logo, ele não tem empatia. Cada espada significa algo. Ganância, loucura, raiva, destruição, solidão, sacrifício, vazio e outros. O Ulquiorra representa o vazio. Ele não sente nada, só que não é possível que um ser não sinta nada, mesmo ele sendo demônio ou caralho. É possível que ele não entenda o que sente, e eu vou explicar o porquê eu penso isso. Ele não fica com raiva, ele não fica feliz, suas expressões são vazias, mas que apresentam uma certa melancolia, e de certa forma são sentimentos que um gera o outro. Por quê? Porque muito tempo que você fica com solidão, você acaba despertando algo, o que seja até meio paradoxal, porque você não consegue sentir, mas ao mesmo tempo você sente. O vazio que ele sente acaba fazendo com que ele tenha uma certa angústia interior, por ele não entender nada. Então esse vazio gerou uma angústia, mas a compreensão do personagem pode vir através do significado do seu nome, e explica melhor do que o personagem apresenta. A teoria mais aceita é que o Ulquiorra significa El que llora, do espanhol, que significa aquele que chora, e aquilo que escorre em seus olhos pode significar isso, além também da origem do Ulquiorra, como apenas Hollow. O Ulquiorra, na verdade, se sentia sozinho no mundo Hollow, onde tudo era escuro e ele era branco. Enquanto eles ao redor eram negros, ele era o único ser branco. Então vamos dizer que ele meio que se sentia sozinho. Aliás, todos achavam ele estranho. Então vamos dizer que ele era o sofredor de bullying dos arrancers. Ele vagou pelo Arcomundo sozinho, lamentando sua existência, até que um dia ele se deparou com uma árvore que era branca. Você vê que ele não se deparou com um ser igual a ele, se deparou com um objeto. E nesse momento ele se tacou na árvore e acabou quebrando a sua máscara. E nesse momento ele meio que entrou em paz. É uma história meio triste. O Ulquiorra, partindo desse vazio, dessa incompreensão não só humana, mas como de outros seres, pois os próprios arrancas também tinham um tipo de sentimento ou eram representados pelos mesmos, o que talvez diferencie os humanos dos espadas, no qual um estado defina os espadas.
Os espadas, eles têm um sentimento que define eles. O Kyoha, em minha opinião, é um ser, ao não compreender isso e ao contato com Orihime e outros personagens, foi despertando um certo interesse, até dito na luta entre Ichigo e ele, e na qual eu achei uma cena muito linda, pois antes da sua morte ele conseguiu, a princípio, pelo que ele falou mesmo, ele conseguiu entender algumas coisas. Em contrapartida, por não entender tais sentimentos, ele acabou criando uma aversão aos mesmos, dizendo várias vezes que eram coisas sem sentido e fora de razão. E esse é o principal fato quando avalio, como um simples soldado que é mandado para uma missão e cumpre obedientemente sem questioná-la. Ele não tem objetivos, eles são impostos pelo próprio Aizen. O Kyoha é analítico, ele avalia a disparidade de oscilação de poder apresentada pelo personagem e usa a força proporcional para enfrentá-lo, o que mostra, além de uma análise boa do campo de batalha, o ataque do inimigo e a força apresentada pelo mesmo. Também demonstra uma racionalidade completa sobre tudo, e quando algo acontece que envolve empatia ou características mentais de um ser vivo, ele não consegue compreender e chama isso de besteira. Ele age pela razão. Quando ele está no campo de batalha, ele analisa tudo. Na verdade, ele foi o primeiro a perceber que aquilo que a Orihime faz, na verdade, é uma rejeição do espaço temporal e não uma cura em si. Ele conseguiu perceber isso, coisa que ninguém tinha conseguido perceber, e inclusive o Aizen aceitou essa teoria e por isso que se interessou por ela. E agora, falando da força do Kyoha, ele é considerado por alguns o mais forte dos espadas, embora muitos digam que é o Stark. Todos os espadas têm uma transformação chamada Ressurreição, que é um estágio final. Porém, o Kyoha é o único que tem duas delas. Os outros têm apenas uma. Isso é interessante, porque o Kyoha, quando está na sua segunda transformação, ele consegue regenerar qualquer membro, ou seja, ele tem fator de cura. O único jeito de Ichigo vencê-lo foi através da transformação em Hollow completa, onde ele literalmente se transformou no Hollow. Esse dele pode ter duas transformações solo, 3, 4 ou caralho que for. Só que o Aizen avaliou ele pela sua ressurreição e avaliou ele como quarto lugar. Beleza. Só que o Aizen não sabe que ele tem uma segunda ressurreição. E a segunda ressurreição dele é o dobro da força, ou até mais. O que podemos avaliar ele entre um segundo e talvez um primeiro lugar entre os arrancas. O Kyoha tem uma força descomunal. Eu sinceramente não acredito que o Stark conseguiria vencê-lo, pelo menos não na segunda transformação. O Kyoha, além de muito veloz, para atingir o Hierro, que é uma espécie de barreira para poder atacar a pele de um arranca, é muito complicado. Parece ter semelhança com alguns personagens de outros animes. O Kyoha, ele parece meio Freeza do Dragon Ball. Os dois têm poderes iguais, soltam uma espécie de poder pelos dedos, além de também ter risco nos seus olhos. Só que a diferença é que o Kyoha é verde. A primeira transformação de Kyoha é chamada de Murciélago, e tem a segunda etapa, que no caso é a segunda transformação. Na primeira ele parece mais um vampiro, e depois ele parece mais um morcego, uma mistura de rato. No caso, eles assemelham um morcego e ele fica com asas, e seu principal ataque é uma espécie de lança, muito veloz por sinal. Ichigo não consegue desviar pela transformação de Hollow, só quando ele se transforma no Hollow completo. A segunda transformação é interessante porque ela é uma segunda etapa da transformação, e quando vocês veem a primeira, ele realmente parece incompleta. Dessa vez o Kyoha não usa mais roupa alguma nessa transformação, sua pele não é mais branca e sim escura, assim como seus olhos e suas lágrimas, confirmando que o Kyoha é emo. É engraçado, procurem no Google aí o que significa Hollow. Significa oco, ou seja, todos os arrancas são ursão e já levaram o oco. O oco era no pescoço do Kyoha, eu não quero nem imaginar. Quando ele se transforma, o seu buraco, o seu oco, fica localizado na altura do peito. Seus chifres parecem maiores, mais grandes é foda. Suas orelhas são maiores, seu cabelo fica maior e ele acaba tendo um rabo. O Kyoha, sem dúvidas, é um personagem envolvente, um dos mais marcantes de Bleach, e também que divide bastante o amor que os fãs têm por alguns personagens. Sua personalidade não é fácil de ser compreendida, mas eu acho que deu para entender mais ou menos, mais a fundo do personagem, embora eu pareça ter dado uma certa filosofada sobre tal personagem. Só que eu espero que vocês tenham gostado. Esse basicamente foi o meu vídeo, que vocês tenham gostado. Na verdade, se eu me esqueci, se eu me equivoquei em alguma questão, pode deixar nos comentários. Eu sei que essa história de o Kyoha ser o mais forte dos arrancas é complicado dizer, mas é bom o debate. Se vocês quiserem deixar nos comentários o porquê que vocês acham o Stark mais forte, essa é a minha opinião. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o próximo personagem que vocês querem que eu analise e fale sobre ele. Me digam também o que eu errei no vídeo, se ele foi muito corrido. Obrigado por ter assistido o vídeo, até um próximo vídeo e tchau!